Dorival Júnior está fazendo alguns testes. O Dorival está fazendo alguns testes no Ceará. Ele está realmente observando todos os jogadores. A gente viu aí o Danilo Queiroz trazendo informação de que ele chegou até a testar 3 volantes. O que se sabe até agora é que Richard, o volante Richard, que já está recuperado, tá? Então o Richard já ganhou o treinador. E convenhamos também que ele estava machucado, mas era maxilar. Então fisicamente ele estava bem, porque ele estava ali, né, fazendo suas corridas, trabalhando com bola, só não podia ter impacto. Agora está 100% recuperado e o Richard está bem fisicamente, deve ser o titular, né, como primeiro volante para o próximo jogo. E a dúvida aí no meio-campo é quem vai ser o companheiro dele, porque ele testou o Richard Sobral e testou também Richard Sobral e Lindoso, tá? Até 3 volantes como opção, além de também ter testado o Vina como meia ou o Vina também como 9. Também fez alguns testes sem o centroavante, né? Ele fez alguns testes com o Zé Roberto, mas também tirou o Zé Roberto, colocou o Vina em algumas situações. Então seria, se o Zé Roberto participasse, o meio de campo seria Richard, Sobral e Vina. Sem o Zé Roberto, jogaria o Vina no ataque, né? Como falso 9, e os pontas seriam quem? Mendonça pelo lado esquerdo. E o Lima, provavelmente, pelo lado direito. E o Lima pelo lado direito. Entendi. Realmente são testes que eu considero aceitáveis, assim, no ponto de vista de possibilidades. Não mexe na estrutura defensiva, né? Ele tenta manter a solidez defensiva que o Ceará possui, né? Com o quarteto que já joga atualmente, e juntamente com o Richard, que estava muito bem como primeiro volante. Para mim, continua sendo o melhor que a gente tem. O Sobral voltando a jogar, entrando em forma cada vez mais, né? Vem num ritmo de treino, de preparação. Acredito que vai aguentar o fôlego mais tempo, cansar menos também. E a possibilidade de jogar com o Lindoso para poder a gente ter uma solidez no meio de campo para controlar o jogo. Talvez ele esteja pensando, de acordo com o adversário que a gente vai enfrentar, variações do que a gente vai precisar fazer durante o jogo. Lindoso tem bom passe, né? Um jogador que pode jogar mais avançado. A gente já falou do poder de finalização do Lindoso. Então não é surpresa ter o Lindoso um pouco mais à frente também. O Sobral variar com o Lindoso também, isso permite. Essa formação permite isso. Lindoso tem poder de finalização, Sobral também. Você pode ter uma troca ali de arrasto do meio de campo, seja com o Lindoso no passe ou o Sobral arrastando a bola. Cada um tem sua característica. Sobral também tem um passe bom, mas é porque por passe verticais o Lindoso ganha. Então, passes por baixo verticais, Lindoso. Passes em profundidade, troca de passe, de lançamentos, o Sobral, e ao mesmo tempo arrasto. O Sobral arrasta mais a bola. Ele carrega a bola no pé, né, para o ataque. Então, são 2 variações que ele tem. Acho interessante. Acho uma visão já um pouco diferente do Thiago Nunes. Por quê? Porque provavelmente, com o meio de campo mais povoado, o que é que ele vai poder ter? Pontas mais abertos. Mendonça caindo mais pela esquerda, Lima mais pela direita, abrindo, dando amplitude, o meio chegando mais projetado com os volantes e o Vina, e os laterais vão fazer o que a gente já imaginava, podem fazer o que a gente imaginava. Em vez de irem para as linhas de fundo, vão cortar para a diagonal. Obviamente que isso é uma troca, né? Não necessariamente precisa ser uma via de regra, senão fica previsível demais. Mas a tendência de a gente ver os nossos laterais um pouco mais infiltrados na diagonal. E eu acho que até por característica do Vitor Luiz, isso pode ser interessante. É um jogador que tem um chute de fora da área, principalmente aquele bico de área muito interessante, seja de 3 dedos ou batendo até do lado do goleiro, pode ser interessante. E do lado direito, o Nino, que tem poder de penetração pelo meio, na diagonal também. Ele faz a linha de fundo para cruzar, mas também faz muita diagonal. E nessa ele até já deu passe para gol, fazendo o facão ali do Vina, entrando na área para tocar pro Vina para trás. Então, um jogador que sabe fazer essa diagonal muito bem também. Então, acho que ele vai explorar o melhor dos nossos laterais e também, quem sabe, dar mais campo e menos poder de necessidade de marcação para os nossos pontas. Para o Mendonça ter mais agressividade ofensiva e o Lima também. E o Vina também. Então, me parece interessante. Na construção dessas possibilidades, me parecem movimentações interessantes. Exatamente. E ele mantém, né, o que estava dando certo, que é a questão defensiva ali, a linha defensiva, os 2 zagueiros, Luiz Otávio e Messias, devem continuar. Os 2 laterais também, Vitor Luiz pela esquerda, Nino Paraíba pela direita, embora Michel Macedo agora recuperado. Então, Michel Macedo vai brigar por essa vaga. O bom jogador Michel Macedo,
que eu acho até que por esse esquema de jogo, ele também, eu acho que ele seria muito bem esse lateral que não vai até a linha de fundo, né? O lateral que fica mais contido e muitas vezes vai em diagonal ali para o ponta abrir mais. Lembrando, como o Klaus falou, isso é uma tendência, mas em muitas situações do jogo, às vezes o ponta vai centralizar e o lateral vai passar também pela linha de fundo, né? Pelo menos a gente espera isso, que haja variação. Mas é uma tendência aí dos times do Dorival fazer essa centralização dos laterais nessa para justamente os pontos abrirem mais. E em relação a Lindoso, eu já vi gente chiando aqui no chat, o Lindoso já foi meia. Ele, na verdade, ele inicia a carreira dele como meia. Ele tem a versatilidade de ser um primeiro volante, como também pode jogar um pouquinho mais avançado, jogar como segundo volante ali, pisar mais na área, finalizar. É uma possibilidade também. E também encaixa com outra característica do Dorival, que eu estava observando aí, pelo menos no último time dele, no Atlético Paranaense. Ele gosta muito de usar inversões de bola, né? Bolas longas, jogar aqui para a direita, a funila ali na marcação, ele vai alongar para o ponta na esquerda. Então, para isso é bom ter volantes com passes bons, né? Passes bons, principalmente passes longos, que sejam verticais e sejam efetivos. E Lindoso sabe fazer isso muito bem. Além do Richard também. O Richard também tem um bom passe. Bem. Então, são possibilidades, né? Possibilidades que o Dorival vai testando. Então, não se assusta. 3 volantes é defensivo? Nem sempre, gente. 3 volantes pode ser ofensivo também. Depende do posicionamento dos volantes e como os volantes atuam dentro de campo. Você vai ficar os 3 lá atrás, beleza. Mas se você coloca um ali para proteger o miolo de zaga e libera os outros 2, pode ser ofensivo. E às vezes o time pode atacar com 6, 7 jogadores, a depender do contexto da partida. Então, é aguardar. Né? É momento de testes, é momento realmente do Dorival observar tudo. Ele falou isso em coletiva e esperar que ele realmente consiga o melhor encaixe possível desse time que estava bem assim em relação ao sistema de criação, né? Criava, mas precisava melhorar até a criação também, porque convenhamos, a gente criava muito contra times inferiores, né? Times ali de Série B, Série C. Quando a gente pegou o Fortaleza, a gente não criou tanto assim, né? Quando a gente pegou um time mais forte. Sim. Então isso também tem que ser melhorado. Não estava tudo perfeito em relação à criação de jogo, era só problema de finalização. O problema de finalização existia, mas tem que também ter mais repertório criativo aí. Espero que o Dorival consiga fazer esse ajuste aí, né, Klaus? Com certeza. Inclusive, Douglas, até ponderando esse aspecto que você falou, e eu concordo, de que não estava tudo bem, que nesses principais jogos que a gente teve, o Ceará apresentou muitas falhas, né? E todo mundo levantou essas falhas aqui de preocupação. Seja no jogo contra o Fortaleza, e esse primeiro jogo, que foi empate, eu até faço a ressalva de que aquele jogo não dá para criticar pelas circunstâncias do Ceará. Era o primeiro jogo da temporada para muitos jogadores. Teve esse problema também. Então, era um jogo de sobreviver o jogo, né? De não perder. Então, a gente conseguiu a meta de não perder. Mas se a gente traz agora para uma história recente, que foram os jogos contra o CSA e o CRB, a gente pegou o CSA e venceu de 2-0. Mas, se a gente olha para a essência daquele jogo, a gente produziu muito? Produziu. Ofensivamente, a gente teve um volume legal, mas a gente deu muito espaço para o CSA que não soube aproveitar. O CSA teve campo para jogar, teve condições de chegar na última linha do Ceará cara a cara ou 1 contra 1. Não tinha esse homem do 1 contra 1 bom, né? Mas muitas vezes pegou muito lance de 1 contra 1 com espaço. E aí eles não tiveram a qualidade ou a competência para tentar a finalização ou levar mais perigo ao Ceará. Mas o espaço, e a gente cedeu muito campo, de uma maneira que para mim não me agradou. Eu acho que para muita gente que falou desse jogo também, na época disse, pô, ganhou de 2-0 e tal, mas acho que apresentou algumas coisas que precisam de ajuste. Então, tem algum aspecto defensivo que precisa ter uma sustentação maior e, ao mesmo tempo, uma amplitude de versatilidade na parte ofensiva. A gente precisa ampliar o campo e ser mais versátil. Como o Douglas disse, a gente pode fazer trocas. Laterais por dentro, às vezes os laterais abertos, e as mesmas coisas com os pontas. Os pontas por dentro, ou às vezes aberto, dando amplitude também no ataque. Então tem muita variação que a gente pode explorar. E o que eu sinto, Douglas, é que essas variações do Dorival não me parecem uma mudança tão profunda. São mudanças de talvez trazer novas possibilidades dentro do jogo que o Ceará de sustentação já possui. Não é uma revolução realmente. São ajustes. E ajustes que para um jogador que está na rotina, treinando, se preparando, não me parecem coisas de outro mundo, né? São apenas mais possibilidades de campo, mais possibilidades de ideias de jogo, que para o treinador vão estar coerentes. E aí eu gosto porque não é uma
pelo menos na teoria, né, não são grandes mudanças que a gente está vendo, mas são, às vezes, ajustes que a gente pode achar interessante ou até necessários, né? Com certeza, e eu acho que já era esperado mesmo que ele pegasse o que estava funcionando do Thiago Nunes e fizesse alguns ajustes para corrigir realmente algumas falhas pontuais. Só me preocupa realmente, a gente já discutiu isso, né? Me preocupa o centroavante, porque a gente vai jogar contra o Independente Sim. e serão os mesmos centroavantes. O Kleber contestado, em má fase, Zé Roberto que também, né? Tá em má fase, infelizmente. Começa bem a temporada, mas depois deu uma Tá. baixa. E talvez até por isso que ele tenha testado o Vina como 9 também, né? Para justamente dar um descanso aí para esses dois, botar um banco aí para eles, para se recuperarem até mentalmente, fisicamente, enfim, sei lá. Então é isso, gente. É o que a gente tem de informações para esse primeiro jogo. Obviamente pode mudar, faltam 5 dias para o jogo, mas são os primeiros movimentos aí de Dorival Júnior como treinador do É. Ceará, os primeiros testes e tudo mais. Você que está assistindo esse corte, depois deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, manda para geral, manda para galera aí, que é o Ceará iniciando, o Dorival Júnior iniciando os trabalhos aí pelo Vozão. Tamo junto, bora Vozão e bora pro racha.